Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na nossa jornada sobre a carta de Paulo aos Romanos. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Hoje nós meditaremos no capítulo 7. Vamos juntos? A partir do versículo 7, Paulo começa fazendo uma pergunta. A lei é pecado? De maneira nenhuma, ele responde, porque de fato a única forma de nós conhecermos o que é pecado é através da lei, porque a lei mostra isso. Só que no versículo 9, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz assim: Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Bom, é estranho a gente pensar no que ele está falando, porque ele cresceu no judaísmo. Como criança, ele foi ensinado sobre a lei. E depois ele se tornou um fariseu. O fariseu vivia debaixo da lei. Então, como que a gente pode entender esse texto? A grande questão é que, para o fariseu, o pecado era algo externo, era algo exterior. Então, se ele não cometesse nenhuma blasfêmia, não ferisse os mandamentos, ele estava tudo bem. Só que o que Paulo entendeu? Ele entendeu quando ele meditou na lei, quando a lei foi realmente revelada a ele, que muito além de uma ação externa, o pecado ele tem a ver com algo interno. Porque quando a gente faz uma leitura simples dos 10 mandamentos, a gente pode ir muito bem. A gente pode dizer, bom, eu não roubei ninguém, eu não matei, eu não adulterei, eu não levantei falso testemunho, ações externas. Mas a grande questão é que quando nós chegamos no 10º mandamento, ali nós ficamos nus diante dele, porque ele diz: não cobiçarás. É uma ação interna, é algo que as pessoas não veem, não sabem, porque está no nosso coração. E isso é algo que Paulo entendeu perfeitamente. Ele entendeu que ele cobiçava, ele entendeu que ele era pecador. E a Bíblia diz que aquele que tropeça em um ponto da lei, tropeça em todos. O que é cobiça? A cobiça vai além de algo que eu não tenho. A cobiça é algo que eu desejo desenfreadamente. Por exemplo, ter mais dinheiro, ter um corpo mais bonito, ser mais popular, ser reconhecido. Isso não quer dizer que eu não possa buscar essas coisas. O que quer dizer é que se eu não as alcançar e eu fizer disso algo que me deprecie, que me leve à autocomiseração, que me faça ficar para baixo, isso se torna uma cobiça idólatra. Essa é a grande questão. Aquilo que está no nosso coração, no nosso interior. Paulo entendeu isso perfeitamente. Quando Jesus ele vai falar sobre os 10 mandamentos, ele diz assim: ouviste dizer não matarás? Eu, todavia, digo: aquele que odiar o seu irmão é digno do inferno. Então, aquilo que vai além da nossa ação externa, vai fundo na nossa motivação, vai naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos. Paulo entendeu que por fora ele podia ser uma pessoa moral e correta, mas no seu íntimo, lá no seu interior, ele não passava de um pecador. E nós podemos dizer isso com clareza. Eu e você não passamos de pecadores. E aí ficam perguntas para nós refletirmos. Pense na sua vida, na sua jornada de fé com Cristo. Você enxerga que somente as suas ações é que são pecado? Ou você entende verdadeiramente como Paulo entendeu que as suas motivações ou as suas ações internas, aquilo que te leva a agir, é que te faz pecador? Outra pergunta que fica é: será que existe alguma maneira pela qual a gente é tentado ou levado a ter uma visão farisaica mesmo da lei de Deus ou da nossa vida cristã? É algo que a gente precisa refletir. Agora, no restante do capítulo, Paulo ele fala a respeito de uma guerra que ele trava todos os dias. E, queridos, eu travo essa guerra, eu tenho certeza que você também trava essa guerra. É uma guerra contra a nossa carne. É uma guerra contra o pecado. Ele diz:
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A luta que nós temos enfrentado dia após dia contra a nossa carne, contra a nossa vontade, é uma luta ferrenha. É uma luta muitas vezes inglória, ingrata. Por quê? Porque você não consegue resistir a um pecado. Você não consegue resistir e muitas vezes você cai. Sabe o que acontece, querido? Nós somos falhos. Nós somos pecadores, sim. E isso acontecia com Paulo também. Acontecia com aquele homem que quando nós olhamos a gente fala, meu Deus, Paulo foi um super crente. Mas sabe o que acontece? Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós temos a revelação da sua santidade. E ao olhar para nós em relação à sua santidade, sempre nós pareceremos mais pecadores. Na verdade, nós teremos a revelação de que realmente somos pecadores mesmo. Nós temos um grande exemplo na vida de Paulo. É que em determinado momento ele diz que ele é o menor dos apóstolos. E à medida que a revelação cresce, ele chega a dizer que ele é o maior dos pecadores. Agora faça uma análise da sua vida. Será que você pode dizer que Paulo pecava mais que você ou você peca mais que Paulo? Imagine essa situação. Imagine que você tem um relacionamento profundo com Deus. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para aquilo que você faz e para aquilo que você não faz, qual seria a sua relação se você olhasse para a sua vida de fora? Se você estivesse sendo filmado o tempo todo e passado em um telão para as outras pessoas verem, a sua reação seria uma boa reação ou uma reação ruim? Será que nós teríamos que se vangloriar ou nós ficaríamos entristecidos com aquilo que veríamos? Esse texto ele traz algumas advertências, mas também um conforto. Ele nos adverte que ninguém, jamais, ele vai avançar a ponto de um dia ele poder dizer, eu venci o pecado. Ele nunca vai poder dizer, ninguém jamais vai poder falar, eu estou acima do pecado. Por quê? Porque quanto mais próximo eu estiver de Deus, quanto mais próximo da santidade eu estiver, menos santo eu vou me sentir. Quanto mais maduro espiritualmente eu estiver, mais eu vou conseguir enxergar os pecados que há no meu coração. Meu irmão, você nunca, 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 nunca vai ser capaz de lutar contra o pecado sozinho. Pensa comigo, um animal com fome é muito mais perigoso do que um animal saciado. A sua carne, ela tem fome incontrolável pelo pecado. Você pode tentar domá-la, mas ela sempre vai tentar dar o bote. Mas essa passagem ela também traz um grande conforto. É típico quando a gente luta contra o pecado, a gente pensar que a gente é terrível, que a gente é abominável, que nós somos imaturos para enfrentar qualquer tipo de luta. Mas agora, o capítulo 7, ele nos encoraja. Em que sentido? De que a gente tem como lutar contra o pecado. E se acontecer alguma recaída ou algum tombo no meio do caminho, infelizmente é algo que acontece no caminho da maturidade, no caminho do desenvolvimento do cristianismo, no nosso caminho de santidade, de aperfeiçoamento, algumas quedas fazem parte. Porque todas as vezes que a gente cai, a gente não vai ficar prostrado, nós vamos nos levantar e caminhar em direção à santidade. Agora, para concluir, Paulo ele entende, miserável homem que sou, mas eu tenho uma grande notícia para você. Você é miserável sim, eu sou miserável sim, mas Deus não é. Por meio de Jesus Cristo, Ele nos resgatou e por meio do seu Espírito, Ele está nos transformando para que para que você possa desfrutar dele. Graças e glórias sejam dadas a Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu quero te encorajar, meu irmão, a viver uma vida de santidade. Não uma vida perfeita, porque isso não existe. Uma vida de busca de integridade, viver por inteiro para o Senhor. Paulo viveu nessa busca. Ele tropeçava, ele caía, sim, mas ele continuou buscando. Que esse seja o nosso desejo, de buscar incontrolavelmente o Senhor,
de não ficar prostrado diante da dificuldade, diante da adversidade, glorificá-lo por quem ele é, porque ele é digno. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.